Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Ok, amigos que acompanham a programação da Rádio Agro Hoje, nós vamos conversar agora na nossa entrevista com o diretor operacional do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, o Bruno Andrade. Bruno, prazer recebê-lo para a nossa entrevista. Seja bem-vindo. Prazer, obrigado pelo convite. Ô Bruno, nós tivemos o Diálogos Boi na Linha aqui em Cuiabá e você foi um dos palestrantes. Vamos começar falando sobre a importância de um evento como esse para a pecuária brasileira. Bom, esse evento é muito importante porque a gente está tratando de assuntos que são muito delicados, né? A produção pecuária, né? Então, o controle socioambiental, né? A exigência que hoje os principais mercados fazem para nós, para controlar o meio ambiente, para respeitar a legislação brasileira, acaba impactando bastante no nosso acesso aos principais mercados. Então, a União Europeia, por exemplo, tem aí um regulamento que proíbe a entrada de produtos, né, no mercado europeu que cometeram, né, que tenham como origem fazendas que cometeram desmatamento ilegal. A gente sabe que a China está seguindo para o mesmo caminho. Então, discutir esse tipo de assunto, discutir esses temas, são muito importantes para nós, para que a gente consiga criar soluções, né, e desenvolver os critérios necessários para que os produtores e a indústria fiquem preparados para conseguir atingir plenamente esses mercados. Bom, e uma das formas de se controlar esse rebanho, a atividade do produtor, a atividade frigorífica, é a rastreabilidade. Nós temos rastreabilidade no Brasil e em Mato Grosso? Temos. Isso aí é uma pergunta bem interessante, porque a rastreabilidade, o conceito da rastreabilidade, a gente já tem empregado na produção de carne bovina, né? Então, todo o controle que hoje o pecuarista tem para entender de onde que vem a ração que ele utiliza, os medicamentos que ele aplica no animal, o manejo que ele faz com o seu rebanho, né? A nutrição que ele aplica nesses animais, a comercialização que ele faz com a indústria frigorífica e todo o controle que a indústria frigorífica tem desde o abate até a desossa, caixaria, né, embalagem desses animais, dessas carnes e envio para o mercado A, B ou C, tudo isso é rastreabilidade. São processos que agregam a rastreabilidade. O que a gente precisa evoluir é a identificação individual dos animais, porque esse processo da identificação individual vai entregar para nós informações que hoje a gente não tem. A informação do indivíduo, que hoje nós temos informações de lotes de animais e não de indivíduos. Mas a rastreabilidade, ela existe, né? A gente usa a guia de trânsito animal como o principal instrumento da rastreabilidade. A identificação a fogo também é um método da gente fazer a rastreabilidade, só que a identificação individual, ela dá mais acurácia para esses dados e essas informações, porque ela traz a informação do indivíduo, né? Por onde cada um dos animais passou antes de ser enviado para o abate. Quando você fala da identificação a fogo, a gente pensa aí nos nossos avós. Isso é uma coisa que vem de gerações, ok. Mas quando a gente vai modernizando e querendo uma rastreabilidade individualizada, igual você falou, existe uma certa resistência ainda. Ô Bruno, por que isso acontece? Falta entendimento para o produtor? É uma questão cultural? O que você acha que ainda pega quando você vai afunilando e trazendo a tecnologia para o rebanho? O principal motivo que eu enxergo é a falta de comunicação, né, a informação de forma adequada chegar ao produtor, de como se processa a identificação individual e como que ela de fato acontece numa propriedade. Então, o produtor ele acaba tendo muito pré-conceito em relação à identificação individual como se fosse uma ferramenta de fiscalização. E ela não é uma ferramenta de fiscalização. Ela é uma ferramenta que ajuda muito o produtor no seu processo de gerenciamento da fazenda, de controle de dados. Porque pensa só, hoje você pode, com a identificação individual, você vai poder entender, né, sobre os índices zootécnicos de cada indivíduo que você tem na propriedade.
né? E isso traz mais transparência ao produtor, faz com que ele invista melhor na propriedade, porque ele sabe exatamente quanto cada um dos seus animais está performando na propriedade, e para a cadeia produtiva traz mais transparência. Então, falta um pouco da melhor comunicação, talvez, com esse produtor, para mostrar todos os benefícios que a identificação individual traz para ele, produtor, e para a cadeia produtiva. E também é importante lembrar que a gente tem um histórico de identificação individual que causou muito trauma, né, em muitos produtores, né, quando a gente faz referência ao Sysbov nos anos de 2007, 2006. Então, existe um trauma também, e esse trauma a gente precisa superar. Bom, e aí, qual que é o papel do IMAC nesse processo todo? Como que o IMAC tem se posicionado e de que forma ele pode ajudar o produtor? Bom, o IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, nós somos um serviço social autônomo e nós somos formados basicamente pela indústria frigorífica, pelos produtores e pelo Estado, né, que compõem o nosso Conselho Deliberativo. Então, o nosso papel basicamente é fazer com que o Estado de Mato Grosso venda mais carne bovina para todos os nossos clientes, sejam eles clientes nacionais, sejam eles os nossos importadores internacionais. Então, a gente precisa fornecer um produto de qualidade, a gente tem que promover o uso de tecnologias, a gente tem que promover uma melhor reputação e transparência na cadeia produtiva aqui no Estado, para a gente ampliar o mercado. Então, esse é o nosso trabalho, executar programas e políticas públicas em temas transversais, ou seja, temas que atingem a cadeia produtiva como um todo e que vão ajudar a gente a se posicionar melhor no mercado nacional e internacional de carne bovina. E existe, então, uma estratégia do IMAC, uma estratégia definida de atuar para facilitar esse processo todo junto ao produtor e junto ao mercado consumidor? Sim. Hoje o IMAC, a gente tem 4 pilares macroestratégicos, né, onde cada um dos nossos programas se alinha, né? Então a gente tem um pilar macroestratégico de regularização ambiental, que é ajudar o produtor a conseguir a sua regularização ambiental junto ao órgão oficial aqui no estado, a SEMA, né? A gente acredita que a regularização ambiental é o melhor caminho para que a gente tenha essa conformidade socioambiental. A gente tem um pilar macroestratégico de intensificação e carbono, então da onde saem todas as nossas pesquisas, né, todos os nossos estudos para promover uma pecuária mais avançada aqui no estado. Transparência e rastreabilidade, que é onde a gente tem os nossos programas relacionados à identificação animal, ao monitoramento socioambiental. E o 4º pilar estratégico, que é a imagem da carne. É pegar todo esse conteúdo que a gente produziu em todos esses programas e fazer uma comunicação adequada com o nosso cliente. Então, a gente participa de feiras nacionais, feiras internacionais, levando essa mensagem, né, e levando os resultados daquilo que a gente está conseguindo aqui no estado. Perfeito. Ô, Bruno, eu gostaria que você falasse sobre o PREM e o PREM 2.0. Explica primeiro o que são essas siglas e como que se opera isso. O PREM, ele é o grande indutor, na verdade, do Passaporte Verde, que é o projeto que a gente apresentou aqui. O PREM é um programa de reinserção e monitoramento, e ele existe para ajudar produtores que hoje estão bloqueados e não conseguem comercializar seus animais com a indústria frigorífica, por terem na sua propriedade áreas com desmatamento ilegal. Então, esse produtor, ele entra no programa de reinserção e monitoramento, no PREM, ele cumpre com algumas obrigações dentro desse programa, é um programa privado, ele participa se ele quiser. E quais seriam essas obrigações? Ele tem que recuperar, regenerar a área que foi desmatada ilegalmente. Ele fazendo isso, ele recebe uma autorização de comercialização temporária e aí a indústria pode adquirir animais dessa propriedade. Então, o programa de reinserção e monitoramento é isso. O programa de reinserção e monitoramento 2.0, o PREM 2.0, ele vai um pouco além de a gente apenas auxiliar esse produtor que tem um desmatamento ilegal na propriedade. A gente também busca auxiliar produtores que estão com embargo ambiental, né? Seja ele estadual ou federal. E esse é um cenário um pouco mais complexo e, por conta disso, a gente depende de alinhamento com o órgão ambiental local, a SEMA, e também com o IBAMA, para que a gente consiga criar uma solução que seja mais adequada ao produtor. E o Passaporte Verde passa por isso? O Passaporte Verde é uma evolução do programa de reinserção. Então, é basicamente o monitoramento socioambiental que o PREM já faz, né, o programa de reinserção,
associado à identificação individual dos animais. Bom, quando a gente fala disso tudo, dessa tecnologia, dessa necessidade da rastreabilidade, e isso traz transparência, traz sustentabilidade e abre mercado, né, Bruno? Sim. Para aquele produtor que ainda tem alguma dúvida, como é que ele interage com o IMAC, como é que ele pode ter acesso a todas essas informações para buscar auxílio junto ao IMAC? Bom, é muito fácil, né, conversar com a gente está disponível para receber produtores aqui no nosso escritório em Cuiabá. É muito fácil nos encontrar na internet, né? Então, imac.agr.br é o nosso site. Lá tem todos os contatos para conseguir se comunicar conosco, né? Redes sociais, Instagram, Facebook, é só nos procurar, IMAC Mato Grosso, e vocês vão conseguir ter acesso a gente e todas as informações referentes a esses programas que eu citei, né? E formas, né, desse produtor que está com um problema ambiental poder participar desses projetos. Bom, e aí, falando do trabalho do IMAC, Bruno, o IMAC não só está preocupado com essa produção, com a qualidade da produção, com a sustentabilidade para o produtor e para o meio ambiente, mas o IMAC também procura promover a carne produzida em Mato Grosso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas ações do IMAC na promoção da carne Mato Grosso. Exatamente. Tudo isso que a gente faz, no final do dia, é para fazer com que o estado de Mato Grosso venda mais carne. Então, o eixo estratégico imagem da carne é um dos principais para nós, porque é a conclusão de todo o trabalho que a gente está fazendo. Então, participações em feiras nacionais, né? A gente tem participado de muitas feiras nacionais, festivais de carne para levar o produto mato-grossense para consumo em outros estados. A gente tem participado também de feiras internacionais, né, ajudando na relação comercial das indústrias locais aqui de Mato Grosso com os principais importadores desses países. Então, a gente tem participado de feiras na União Europeia, a gente participou de feiras na China. Então, para a gente é muito importante, no Peru também, recentemente. Então, para a gente é muito importante esse tipo de participação, porque dessa forma, estabelecendo essa comunicação mais direta, a gente consegue criar atratividade para o produto mato-grossense. E qual a importância de um evento como esse que o Imaflora trouxe para Cuiabá como diálogo dos boi-navios? Está no nome, basicamente. É a gente promover o diálogo entre todos os entes da cadeia produtiva. Produtor, indústria, Estado, entidades que representam cada um desses elos da cadeia. Porque se a gente não trouxer, né, esse debate, não trouxer à luz essa discussão, a gente corre o risco de excluir muitos atores, muitos participantes. Então, a gente tem que trazer esse debate para todo mundo, tem que ouvir todos os lados, né? Tem que ouvir todas as realidades. A gente, muitas vezes, está desenvolvendo o projeto, está desenvolvendo o programa, pensando numa realidade específica. Então, a gente tem que ouvir esses produtores, tem que ouvir a indústria frigorífica para conseguir modular a melhor solução possível. Bom, e se a gente está falando de IMAC, do Instituto Mato Grossense da Carne, você percebe uma movimentação e até um certo barulho, porque o evento vai terminar com churrasco, naturalmente, né? E a gente está aqui na frente do cenário rural, temos até uma luminosidade excessiva, porque estamos num ambiente aberto, porque esse é o propósito da Rádio Agro hoje, é estar onde o agro acontece, tá bom? E claro, daqui a pouquinho a gente vai estar saboreando a carne mato-grossense, fechando este grande evento. Conversei com o Bruno Andrade, diretor operacional do IMAC. Bruno, parabéns pelo excelente trabalho do IMAC para promover a nossa carne mato-grossense e, consequentemente, ela promove o nosso estado e promove o produtor, o nosso pecuarista. Obrigado, viu, por ter tirado esse tempinho e vir bater esse papo conosco. Eu espero que em breve a gente tenha outras oportunidades de estar falando com os nossos ouvintes. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder falar do estado de Mato Grosso, da nossa produção pecuária e de todo o trabalho que a gente está fazendo para melhorar a reputação cada vez mais do estado de Mato Grosso em relação à produção de proteína animal. Conectando você ao agronegócio, a rádio que ama o